Olá, seja bem-vindo ao curso de Sony Vegas Pro 13 e a aula de hoje, a aula 5, está muito legal, pois eu vou falar sobre animação de keyframes e também vou explicar sobre o conceito de máscaras ou masks. Note que já temos aqui o nosso Vegas aberto e eu também importei duas imagens. Eu vou trabalhar com essa de cima primeiramente e para isso eu vou clicar aqui para selecionar e abrir a opção chamada Event Pan Crop. Na aula passada vocês já aprenderam sobre o Event Pan Crop e os seus parâmetros, porém tem um recurso bem legal no qual a gente pode fazer animações com o que a gente aprendeu na aula passada. Então, por exemplo, você pode fazer a sua imagem navegando de um ponto A até um ponto B, você pode fazer um fade in, um fade out ou qualquer outra coisa que envolva a interpolação de movimentos. E para isso, nós vamos utilizar os chamados keyframes, que podem ser criados aqui embaixo, que nós vamos trabalhar com eles aqui embaixo. Keyframes basicamente são pontos de referências no qual terá uma interpolação na sua imagem, uma interpolação de movimento. Então cada keyframe simboliza uma ação que você vai fazer. É por isso que canais que trabalham com animação, como por exemplo o Gato Galáctico, tem tanto trabalho para postar o vídeo, porque imagina que cada cena é um frame. Então, para você ter um segundo de cena, você tem que fazer muitos frames. Aqui no nosso caso é algo um pouco mais fácil, digamos assim, porque vamos trabalhar apenas com poucos keyframes e isso vai variar da sua necessidade e do efeito que você quer fazer. Mas hoje eu vou explicar só o básico, só para você ter uma noção do que é os keyframes. Então, como eu falei aqui embaixo que nós iremos trabalhar com os keyframes, e aqui temos uma espécie de timeline na qual vamos fazer as modificações necessárias. Para você criar um keyframe, e antes de você trabalhar, você deve criar o seu keyframe, basta clicar aqui neste sinal chamado Create Keyframe. Clicando no botão de Insert, note que aqui na nossa timeline apareceu esse losango. Ele representa o nosso keyframe. Nós podemos, depois que aplicar a posição ou depois que aplicar alguma ação, nós podemos determinar a velocidade que isso vai ocorrer. Então, se temos dois keyframes aqui, por exemplo, o keyframe A e o B, se eu aproximar um pouco mais o B do A, o nosso efeito vai ser mais rápido. E se eu afastar, ele vai ser mais devagar. Então aqui, temos o keyframe A, que é o nosso keyframe inicial, e eu vou clicar aqui no nosso keyframe B para fazer alguma alteração. Você já sabe mexer nos parâmetros do Event Pan Crop, então eu vou apenas diminuir aqui a escala do vídeo. E o que vai acontecer? Vamos ver aqui na nossa aba de Preview. Note que a imagem está diminuindo, isso porque nós criamos essa animação. Voltando lá novamente, nós podemos fazer isso com outros parâmetros também. Então agora eu vou posicionar aqui a nossa régua um pouco mais para frente e vou criar novamente outro keyframe. Porém, ao invés de eu mexer na posição, agora eu vou mexer na rotação da nossa imagem. Então agora a nossa imagem irá rotacionar. Além disso, você também pode deletar um keyframe, clicando aqui em Delete Keyframe, e você também pode ir navegando através dos keyframes aqui nos botões First Keyframe, Previous Keyframe, Next Keyframe e Last Keyframe. Então cada um vai te levar a um keyframe, o First vai te levar ao primeiro, o Last vai te levar ao último, e o Next e o Previous vai te fazer navegar entre os keyframes criados. Esse é um conceito bem legal e nós podemos trabalhar de diversas formas com keyframes. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma transição na qual mantesse a imagem como está e depois você fizesse outra ação nela, então nós devíamos criar um keyframe no qual ia representar o estado original. Então aqui nós já criamos diversas alterações, porém eu quero fazer outra ação a partir de toda a alteração que a gente fez durante este tutorial. Então eu criei aqui o nosso keyframe, você também podia dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V para duplicar o último keyframe. E adiantando um pouco mais, você pode fazer diversas alterações normalmente aqui no seu
na sua timeline. Lembrando que para funcionar, a opção Position deve estar selecionada. Então aqui você pode fazer muitas coisas com keyframes. Isso aqui eu estou falando de forma mais básica, mas nós podemos fazer diversas coisas com isso. Ao decorrer do curso você vai se familiarizando mais com keyframes, então fique tranquilo quanto se você tiver dificuldade com isso por enquanto. Você pode selecionar todos os keyframes com o seu cursor do mouse, e note que eles estão selecionados porque tem um outro losango menor branco entre eles. Eu vou apertar Delete e vou deletar aqui os nossos keyframes. Então voltamos aqui ao nosso keyframe original. Não temos mais nenhuma interpolação de movimento aqui. Agora, eu queria explicar um conceito bem legal que também faz parte do grupo do Event Pancrop, que são chamados masks. Para você habilitar esse mask, basta clicar aqui nesta caixa que se localiza abaixo do Position. E o que são máscaras? Basicamente, máscaras são uma forma de trabalhar com uma sobreposição de imagem ou um recorte de uma imagem. Então, quando você trabalha com o mask, você pode fazer cortes bem interessantes aqui na sua imagem. Cortes que o Event Pancrop ou uma outra ferramenta às vezes não vão suprir. Então aqui temos a nossa imagem e note que eu tenho uma outra imagem sobreposta a ela e eu vou fazer um corte criando nesta ferramenta aqui chamada Anchor Creation Tool. E nela você vai clicando em pontos e vai fazendo um recorte dessa imagem. Então cada ponto representa um certo tipo de corte que você vai fazer. E note que para funcionar você deve ir clicando até chegar novamente ao primeiro ponto criado, tá vendo? Então aí foi feito um corte. Tudo que está dentro desta máscara que a gente criou vai aparecer no vídeo e o que está fora não irá aparecer. Eu vou rapidamente tirar aqui o solo track e agora nós temos uma imagem sobreposta a outra. Porém, nós podemos fazer mais coisas aqui. Você tem outras ferramentas e outras opções. Por exemplo, a ferramenta Anchor Deletion Tool, que ela faz o processo contrário da última ferramenta que a gente fez, ou seja, ela vai deletar os keyframes que você criou. Outra forma de fazer isso é clicar com o botão direito aqui na mask, e eu tinha falado keyframes, perdão, eram os pontos que a gente criou, que ela vai deletar. Então você clica aqui em Reset Mask, e aí você excluiu todos os pontos. Temos também a Split Tangent Tool, na qual ela vai criar pontos de curvatura aqui entre os pontos que você criou. Então você pode fazer, por exemplo, uma máscara circular e continuar depois a sua máscara aqui. Beleza. Temos outras formas de fazer máscaras a partir de formas geométricas. Formas que são possibilitadas através da ferramenta Rectangle or Square Mark II. Então você pode clicar num ponto A e arrastar até um ponto B. Essa é uma forma mais fácil de fazer esta máscara. E aqui você tem algumas opções que você pode utilizar, que são opções de suavização aqui da sua borda. Então note que você clicando, ele vai suavizar a borda da sua máscara. E aqui também você tem um símbolo de mais e um símbolo de menos. E o que eles vão fazer? No símbolo de menos você vai inverter a sua máscara, ou seja, só o que está fora dela que irá aparecer, e no símbolo de mais é ao contrário, beleza? Temos também a ferramenta Oval or Circle Mask Tool. Ela é uma ferramenta semelhante à última que eu apresentei, porém ela faz uma elipse ou um círculo aqui na sua imagem ou no seu vídeo. Temos aqui a Zoom Edit Tool, Enable Shipping e essa Move Freely, que são ferramentas que eu já mostrei para você no Position. Então, além dessas ferramentas que eu apresentei, que fazem parte do conteúdo da Mask, temos também alguns parâmetros que podemos modificar aqui, como por exemplo o parâmetro de posição, no qual podemos
mudar a posição da nossa máscara. Aqui no Path temos modos de suavização, podemos determinar a opacidade da nossa máscara, por exemplo, então pode deixar ela mais opaca. Temos esse Feather Type, no qual a gente vai suavizar e fazer um smooth na nossa máscara. Então aqui você tem algumas opções, In, Out, Both, que são os dois, e None, que é para não aplicar. Então se você colocar em Out, ele vai ser para fora, no In para dentro, e no Both os dois. Temos também esse Mode, o Anti, e aqui no Workspace também temos umas opções, como de Zoom e das posições X e Y. Isso aqui é bem simples e o resto você vai aprender mesmo na prática e com o decorrer do curso. E assim como o Position, nós também podemos animar uma máscara, criando keyframes com ela. Então é o mesmo conceito, porém você faz aqui com keyframes, com os pontos que você vai criar. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aqui um comentário abaixo, eu vou estar respondendo vocês. E se você ainda não acompanhou os outros vídeos desse curso, eu te convido a clicar na playlist que está aqui embaixo, ou também conhecer os outros cursos que nós temos aqui no canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!